Brasil, ele tem em alguns pontos na área fiscal, ele se destaca para o mundo, tá, gente? O projeto SPED, ele nasceu lá em 2005. Assim, o embriãozinho dele foi lá em 2005, a gente está em 2021. E o primeiro grande feito desse projeto SPED foi a nota fiscal eletrônica. Então, foi o primeiro grande feito de levar as obrigações acessórias, né? Então, todos aqueles deveres que os contribuintes têm que cumprir para que o fisco possa identificar se eles estão recolhendo de forma correta os seus tributos. O primeiro grande movimento de levar isso para um ambiente digital foi lá em 2005, no embriãozinho lá do projeto da nota fiscal eletrônica, que de fato foi implementado em 2007 e dali para frente cada vez mais o SPED foi ganhando corpo. Mas olha só, gente, no nosso contexto internacional, os países da Europa estão discutindo hoje o Digital Tax, né, o Tax as a Digital, no sentido de levar as obrigações tributárias para o formato digital de 2019 para cá. Nem se consolidou ainda. Então, em alguns pontos, o nosso sistema, o Brasil, ele acaba sendo pioneiro, né? O projeto da nota fiscal eletrônica foi um projeto pioneiro no mundo. A nossa Receita Federal do Brasil, ela é exemplo para o mundo em questão de gestão, né? Em questão de eficiência. São 3 as habilidades que formam o tributarista do futuro: técnica tributária, inteligência de negócios com o uso de tecnologia e clientes. Aqui nesse podcast eu vou te mostrar onde deve estar o seu foco, pois quando você foca naquilo que você tem controle, os resultados vêm e duram a longo prazo. O fato é, o futuro já chegou. Ser um tributarista medíocre ou diamante? A escolha é sua. Então sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos a mais um episódio desse podcast tão amado de vocês, né? Tributarista do Futuro. Vocês devem estar pensando, tá, mas qual que é o objetivo desse podcast comigo? Qual que é o que vocês querem com esse podcast? Então eu vou falar para você, meu querido diamante, aqui nós discutimos as estratégias na sua jornada aí, lá da pedrinha bruta, do aspirante a tributarista ainda, de quem está começando, do zero que a gente fala até a autoridade, como um tributarista de inteligência de negócios valorizado, né? Que a gente sempre gosta de destacar. Um tributarista diamante, né? Que a gente costuma apelidar carinhosamente os alunos, né? Então, eu sou a Letícia Vitória. E eu sou a Letícia Amaral. E já estamos hoje no episódio 47, gente. Estamos quase batendo ali nos 50, hein? Quem diria? Eu lembro quando a gente falou do episódio 40, estamos já indo quase perto de 50. Né? Olha só. Então vocês sabem o que significa, né? Se vocês estão escutando pela primeira vez, ou é um dos primeiros, tem mais aí 46 episódios para maratonar, né? E hoje o tema, como sempre, está muito, muito interessante. Olha aqui, ó. Tributarista e SPED, qual a relevância? Olha só, gente, que tema, né? Que tema. E olha, o jeito que a gente mima vocês é diferente, né? Pode dizer, pode assumir, o jeito que a gente mima vocês é diferente, porque hoje temos mais uma convidada de peso aqui com a gente. Uma convidada de peso, né? Então, a nossa convidada hoje é a doutora Tuane Pereira, advogada tributarista, como muita parte de vocês aí também são, né? Advogados tributaristas, com sólida experiência de obrigações tributárias acessórias e professora renomada em instituições, e dentre as quais ela é da casa, né? Ela é da casa aqui, do próprio IBPT Educação. Então, seja muito bem-vinda ao nosso podcast, Tuane, muito prazer. Prazer é meu, Letícia. Gente, agradeço muito pelo convite de vocês, né? Pelo espacinho aí. É sempre um prazer estar aqui. A Tuane é aquela advogada tributarista que tem um viés mais contábil do que jurídico, né, Tu? Exatamente. 10 anos de contabilidade, gente. Não tem nem Tem um pezinho de contabilidade, tem. Não, tu ficou muito tempo dentro do escritório de contabilidade e aprendeu muita coisa do dia a dia, das rotinas, por isso que domina o SPED, e é um prazer para a gente tê-la aqui, recepcioná-la aqui no nosso podcast.
E o pessoal que é mais da área contábil já fica assim alvoriçado, né? Quando a gente vai falar de temas não tão jurídicos e mais contábeis, por mais que estejamos com uma advogada tributarista, não é mesmo? É verdade, é verdade. Eu acho muito legal porque a gente sabe, né, que a gente precisa, né? A gente está na área tributária, então independente, eu sempre falo isso, né? Independente da gente ser ou advogado ou contador, a gente precisa caminhar junto, né? Principalmente a gente que trabalha nessa área. Então, e o pessoal fica alvoroçado mesmo, que é uma falta que a gente tem, né? Eu acho que na advocacia acaba sendo um diferencial quem tem um pouco desse conhecimento, né? Contábil, fiscal, então... É super diferencial, é um diferencial e tanto, né? Porque a gente não... Para quem vem do direito... E a Tony também veio do direito. A gente não aprende nada sobre isso na faculdade. Passar longe, né? Quem do direito e quer ingressar na área tributária, precisa ir em busca desse conhecimento depois da faculdade, porque a faculdade não ensina nada relacionado à parte contábil. Porque, claro, né, uma faculdade de direito não ensinaria parte contábil, né, gente? Mas como a gente está numa área que é a área tributária, que é uma área interdisciplinar, então assim, a nossa obrigação está se capacitando cada vez mais. Eu não sei se o Michael está aqui. Michael, coloca aqui tanto no YouTube como no Instagram, coloca o link para quem quiser conhecer mais a comunidade. Tem gente perguntando aqui, a aula que a Tony deu foi lá dentro da comunidade, tá? Então, quem já é membro da comunidade é só buscar pela aula. Faz o quê? Um mês, mais ou menos, que você deu essa aula? Um mês. A gente está final de agosto agora, então deve ter sido lá para o final de julho, meados de julho, que ela deu essa aula lá na comunidade. Então, só buscar, para quem não ingressou ainda na comunidade, a gente vai deixar o link aqui para vocês, tá bom? Mas vamos lá, Lelê, bora tocar esse barco aí. Então, olha, gente, eu tenho que dizer que eu amo estar recheada dessas brilhantes na área tributária. E, como sempre, que nem no episódio passado, eu tô me achando isso aqui. Tô me sentindo hoje, tô me sentindo com essas duas baita profissionais diamante aqui, né? Mas então, pra gente começar e ir direto ao ponto, falar um pouquinho sobre o SPED, o quão importante ele é na sua carreira como tributarista. Tuane, eu não sei se você chega a acompanhar os episódios, mas a gente adotou de alguns episódios, acho que de uns 10 para cá, a gente fazer uma pergunta de nivelamento, como se fosse. Para o pessoal que talvez não conheça um pouquinho, que muito do público do Tributarista do Futuro são aspirantes a tributaristas, ou são tributaristas, mas estão aí no comecinho ainda. Então, explica brevemente aí pra gente o que seria esse SPED. Então, gente, o SPED é assim, né? Ou você ama ele ou você odeia. Olha, eu vou dizer uma coisa, se você é tributarista, se você odeia, vai ter que começar a mudar o seu ponto de vista aí. Se você está querendo ingressar na área tributária, vai ter que começar a mudar esse mindset aí. Exatamente. Vamos para a mudança de mindset, porque ele vai ser uma ferramenta muito útil para você. Então, o SPED, ele é todo um sistema, né? Ele é um sistema público de escrituração digital e dentro desse sistema público a gente tem várias escriturações digitais. Então, ele foi criado, na verdade, como uma tentativa de melhorar aí a forma como as obrigações acessórias das empresas são declaradas, né, para o fisco. Então, de uma certa forma, a ideia era a gente juntar aí as informações contábeis e as informações fiscais dentro de um único local, né? E dentro desse SPED todo, que a gente chama que é o sistema, a gente tem várias escriturações que são divididas. Então, a gente não faz tudo num lugar só, né? A gente tem algumas separações aí entre o que é contábil e o que é fiscal. Então, dentro do SPED hoje, ele envolve não só as EFDs, que a gente chama, né, que são as escriturações fiscais digitais. Então, a gente tem lá FD contribuições, a gente tem a ICF, que é da parte contábil, a gente tem a ECD, que também é da parte contábil, a gente tem a FD Reinf, que envolve aí tanto a parte fiscal quanto a parte do departamento pessoal. A gente tem toda a parte de E-Social, que também é considerado dentro do SPED, o E-Financeiro, que também é considerado dentro do SPED, que é
uma obrigação agora que a instituição financeira tem, né, os bancos têm essa obrigatoriedade em relação à Receita Federal de informar aí movimentações financeiras, e as próprias notas fiscais eletrônicas, elas acabam entrando aí como emissão de documentos eletrônicos, né, na parte de SPED. Então, o SPED nada mais é do que toda a escrituração que a gente tinha que fazer antes manualmente, né, que se fazia lá no livro diário, no livro Razão, ou nas notas, daqueles talões de notas que a gente emitia antes, que passou a ser algo digital, para ficar algo um pouco mais fácil, né, do fisco receber essas informações do contribuinte e evitar, né, evitar sonegação, evitar problemas, né, então... São aí declarações, obrigações acessórias mandadas mensalmente ou anualmente, que são divididas aí em uma série de blocos, né? Então, a gente tem bastante informação para colocar ali. Então, por isso que eu falo que não é uma coisa tão simples, né? Mas é algo que veio, né, tinha que ter, né, essa inovação tecnológica, porque ficar fazendo tudo na mão não daria mais, né? Então, ele veio para isso, né, para o fisco conseguir ter um controle maior dentro de um sistema e o contribuinte também talvez ter menos obrigações acessórias manuais para entregar, para fazer. Então, esse é o SPED. Olha só, tá... deixa eu dar uma complementada, que eu sempre gosto de dar uma complementada. Por favor. Mas olha só, gente. Às vezes a gente reclama um monte do nosso sistema tributário nacional, inclusive a gente já fez um episódio só falando da complexidade do sistema tributário nacional. Mas o Brasil, ele tem em alguns pontos na área fiscal, ele se destaca para o mundo, tá, gente? O projeto SPED, ele nasceu lá em 2005. Assim, o embriãozinho dele foi lá em 2005, a gente está em 2021. E o primeiro grande feito desse projeto SPED foi a nota fiscal eletrônica. Então, foi o primeiro grande feito de levar as obrigações acessórias, né? Então, todos aqueles deveres que os contribuintes têm que cumprir para que o fisco possa identificar se eles estão recolhendo de forma correta os seus tributos. O primeiro grande movimento de levar isso para um ambiente digital foi lá em 2005, no embriãozinho lá do projeto da nota fiscal eletrônica, que de fato foi implementado em 2007 e dali para frente cada vez mais o SPED foi ganhando corpo. Mas olha só, gente, no nosso contexto internacional, os países da Europa estão discutindo hoje o Digital Tax, né, o Tax as a Digital, no sentido de levar as obrigações tributárias para o formato digital de 2019 para cá. Nem se consolidou ainda. Então, em alguns pontos, o nosso sistema, o Brasil, ele acaba sendo pioneiro, né? O projeto da nota fiscal eletrônica foi um projeto pioneiro no mundo. A nossa Receita Federal do Brasil, ela é exemplo para o mundo em questão de gestão, né? Em questão de eficiência. Então, também a gente não pode só criticar, tem os lados bons também, né? Mas só para vocês saberem desse contexto e que hoje muitos países da Europa, da Ásia, têm discutido e têm pensado em como levar, né, toda essa questão das obrigações acessórias para um formato digital, olhando o Brasil, né, olhando e, claro, né, adequando as suas realidades. Sim, eu não sei se as pessoas lembram, né, não sei, enfim, quem está aqui assistindo, mas antes disso tudo, a gente fazia nota no talão de nota, com aquelas várias vias, com carbono, e aí você tinha que escrever forte para sair em todas as vias. E aí você tinha o quê? Para escriturar os serviços tomados e os prestados naquela 10. Aí você fazia a 10 e você levava na prefeitura ou a GIS, né? E a prefeitura tinha que carimbar isso, você tinha que fazer isso, senão você poderia ser fiscalizado. Então, olha o trabalho, né? Você tinha que ir até o órgão público, levar a informação. Hoje não, né? Hoje, com certificado digital, você faz tudo, né? E o SPED é verdade. É isso, né? Show, gente. Então, como vocês perceberam, o SPED veio para facilitar a vida do tributarista, né? E não é só criticar, como ela disse, o Brasil, sim, tem os seus momentos de glória, digamos assim, né?
Mas então, Lê, como eu sei, como eu já falei antes, quem chegou aqui pegou, que o público do tributarista do futuro às vezes não está tão avançado, às vezes nem chegou a ser tributarista, mas acha a ideia de ser tributarista interessante. E eu sei que você gosta de ensinar eles também, né, Lê? Então, conta um pouquinho pra gente aonde que o tributarista ele vai se encaixar nessa questão aí do SPED. Lê, essa é uma excelente pergunta, sabe por quê? Porque quem que mexe no dia a dia? A gente falou, a Tuane veio 10 anos de carreira dentro do escritório contábil. E muitas vezes existe uma confusão entre o profissional tributarista e o analista fiscal. Porque o analista fiscal, que é aquele profissional que trabalha dentro dos escritórios de contabilidade ou dentro dos departamentos contábeis e fiscais das empresas, ele está o tempo todo operando o SPED. Por quê? Porque ele está o tempo todo fazendo o preenchimento das declarações tributárias acessórias. Então, aqui, quando a gente fala de SPED para o tributarista, a gente não está querendo falar que o tributarista tem que fazer o preenchimento e o cumprimento das obrigações tributárias acessórias que são de responsabilidade do contribuinte ou do responsável tributário ou do sujeito passivo, né? Se a gente for pegar uma linguagem mais técnica aqui da área tributária. Mas o tributarista, ele precisa, a gente vai comentar um pouquinho mais ao longo desse episódio do podcast, mas o tributarista, ele precisa conhecer o SPED para algumas funções específicas. Primeiro, para poder, na hora que ele vai fazer análises, uma análise, por exemplo, de conformidade do seu cliente, o seu cliente está em conformidade com a legislação tributária. Quando que ele faz análise de conformidade? Seja para implementar um programa de governança tributária, ou seja para focar dentro, né, a governança tributária ela tem alguns pilares, um dos pilares é o compliance, ou seja, para ele focar no compliance tributário, ele vai ter que necessariamente saber manusear, né, não preencher, mas saber manusear, entender, olhar, ler, né, interpretar. Então, esse é um primeiro ponto. E o segundo ponto também é que muitas das análises tributárias, das consultorias tributárias, para quem é advogado tributarista, para fazer defesa de auto de infração, ou para fazer defesa em execução fiscal, ou para ajuizar uma ação anulatória, para fazer uma tese, né, uma tese tributária perante o Poder Judiciário, vai precisar olhar essa documentação, porque vai ser a documentação que vai servir de suporte para embasar aqueles argumentos. Então, por vários motivos, sendo esses os principais que eu listei, o tributarista precisa conhecer o SPED. Né? Ele não precisa necessariamente saber preencher do início ao fim todos os campos do SPED, mas ele precisa olhar aquela documentação. Primeiro, precisa saber qual documentação serve para quê, né? Qual bloco ali dentro do SPED serve para quê, que tipo de informação que ele vai precisar obter e saber ler aquilo, né? Saber ler. E também, como a gente fala aqui de tributarista de inteligência de negócios, ainda mais tributarista de inteligência de negócios, que tem a função de transformar dados tributários em estratégia de crescimento do negócio do cliente, ele não consegue fazer isso se ele não souber olhar os dados. E onde que estão esses dados tributários? No SPED. Está dentro ali dos diversos blocos do SPED. Então, vocês entenderam quão relevante é essa temática para o tributarista? Muito show. Tuane, você quer comentar aí como é que o tributarista se encaixa? Gosta de comentar, né? Vamos lá. Não, a Letícia foi perfeita, né? Mas é bem isso mesmo. Eu percebo, né? Quando eu convivo aí com outros advogados da área mesmo, que tem essa falta, às vezes, na verdade, nunca nem se deparou com a declaração, né? Sabe que ela existe, mas nunca precisou olhar para ela de verdade, né? Então, eu acho que é importante a pessoa ter, pelo menos, o mínimo do conhecimento. Então, é que nem a Lei falou, você não vai sentar ali e ficar preenchendo os blocos do SPED. Porque esse não é o nosso trabalho. Esse era o trabalho que eu fazia quando eu estava lá no escritório trabalhando no setor fiscal. Né? Hoje eu estou aqui como advogada, então eu não preciso sentar e preencher o SPED, eu não preciso saber fazer a declaração manual ali, né, o trabalho braçal. Mas eu preciso saber pegar essa declaração e usar ela como um instrumento, como uma ferramenta para me ajudar no meu trabalho. Né? Então,
Por exemplo, eu trabalho bastante com a parte de consultoria, as declarações acessórias, elas me ajudam muito quando eu vou fazer um planejamento tributário, quando eu vou fazer uma recuperação tributária, quando eu vou olhar exatamente essa parte de governança, compliance, quando eu vou olhar, por exemplo, um problema tributário mesmo que a empresa está tendo, não digo nem em questão de auto de infração ou execução fiscal, mas ali às vezes a pessoa está fazendo uma operação fiscal errada, eu vou aonde para me embasar para saber se está errado ou se não está? Eu vou exatamente nas obrigações acessórias para ver o que aquela pessoa está declarando, para ver se eu tenho uma maneira melhor de fazer com que ela declare da maneira correta ou melhore as obrigações, as operações fiscais que ela realiza ali durante o mês. E talvez até trazer uma economia, talvez até verificar se existe um benefício que pode ser utilizado. Então, para a gente, tributarista, as obrigações acessórias funcionam como ferramenta de trabalho. Então, não é aprender a preencher, mas é aprender a interpretar, a olhar para aquela declaração e saber para que ela serve, para que ela vai me ajudar, que informação que eu vou encontrar ali. Entendeu? Isso aí, é bem isso, gente. Vocês viram quantas funcionalidades, né, o SPED tem. Então, gente, até agora vocês conseguiram entender, né? O SPED tá dentro lá, para quem vem do direito, que aprende lá na faculdade, né? Obrigação tributária. O que é obrigação tributária? Ela é composta de obrigação principal e obrigação acessória. Quando a gente vai falar do SPED, ele é uma obrigação acessória fundamental para se identificar o quantum devido na obrigação principal. Então, e a gente já entendeu que o SPED ele é um formato digital, né? Então, ele foi cada vez mais está migrando. A ideia é que a gente, né, está indo cada vez mais banindo documentos físicos mesmo, né? Então, hoje já não se justifica tanto a necessidade, né? Não se justifica nada, eu diria, a necessidade de ter documentos físicos, né? O próprio LGPD traz isso pra gente, né? Então... porque não se justifica, gente. É danoso para o meio ambiente, não temos espaço físico. Exato, e então não se justifica. Cada vez mais a gente precisa migrar para o ambiente digital, por isso que a gente tem falado tanto de Big Data. Né? Então, e eu sempre falo para vocês, o SPED, ele concentra um Big Data tributário das empresas. Né? Então, é um volume de dados tributários muito grandes que as empresas precisam armazenar, cumprir com os prazos da legislação, quanto tempo tem que armazenar. Então, isso é bem importante. Mas focado nisso, né? Já pensando nessa questão toda do SPED, vamos destrinchar um pouco mais. Você falou rapidamente ali, né, dos blocos do SPED, mas vamos dar uma destrinchada para o pessoal entender. Eu sei que quando que a gente precisa o tributarista olhar na parte contábil ou nunca vai olhar a parte contábil? Vamos dar uma esmiuçada aí. Então, bom, vamos lá, né? O SPED, as EFDs são divididas em blocos, né? E esses blocos têm registros, que a gente chama de registro. Né? Mas dentro desses blocos, como que é essa divisão? O que é esses blocos? Né? Eu tenho o bloco lá do cadastro, onde eu vou ter todas as informações da empresa. Eu tenho o bloco das notas fiscais, onde eu vou ter lá todas as... vamos supor que eu seja uma empresa de prestação de serviço. Então, eu tenho lá todo o cadastro das notas fiscais. Por isso que a gente fala de escrituração digital e que realmente é um repositório de toda a parte fiscal. Porque todas as notas fiscais que eu emiti e que eu recebi estão ali, né? Então, eu tenho um bloco só com o cadastro, né, dessas notas que eu emiti, para quem eu emiti, né? Então, eu tenho o cadastro mesmo completo da pessoa para quem eu estou emitindo nota fiscal, o valor da minha nota. Eu tenho um outro bloco só para mostrar a minha apuração. Então, é ali dentro dessa apuração que eu vou ver qual é a minha base de cálculo, se eu tenho algum crédito que eu utilizo, se eu tenho algum benefício, algum insumo, alguma coisa nesse sentido que eu poderia utilizar ali para me abater da minha base de cálculo, e quanto eu deveria estar pagando ali naquele mês daquele determinado tributo. Eu tenho um outro bloco, que é o famoso bloco K, que o pessoal cabela, que é o bloco de estoque, né? Que vai mostrar ali qual é o estoque real da empresa, né? Que eu preciso declarar aquilo também.
Então, eu tenho, por blocos, eu tenho todo o detalhamento. Se você abrir lá um bloco que a gente fala de nota fiscal, e olhar um dos registros de nota lançada, você vai ver que as informações são bem esmiuçadas. Eles abrem com os dados, né, para onde você está mandando, o valor, qual foi a tributação que foi envolvida naquela operação, se é uma operação de prestação de serviço, se é uma operação de venda, que operação que é. Então, a gente classifica absolutamente tudo dentro desses blocos, né? Então, a informação ela é muito completa. Por isso que o pessoal que faz a entrega acaba utilizando a assessoria de um sistema mesmo, né? Porque você gera um arquivo e joga isso dentro do sistema da própria Receita, que a gente chama de PVA, que é um programa validador, né? E aí esse programa vai validar todas as informações e vai dividir essas informações nesses blocos, né? Então, por isso que eles até dividem, né, as escriturações em FDs diferentes, porque a gente tem as informações tão detalhadinhas que a gente precisa dessa divisão para não ficar uma confusão. Então, aquilo que é contábil, que geralmente a gente analisa no ano, né? A gente tem os fechamentos anuais, então a gente uma declaração específica com blocos específicos onde eu vou mostrar toda a movimentação da empresa, né? Então, todas as contas que eu tinha num livro diário, o meu livro diário, na verdade, passou a ser no formato digital através do SPED. Então, todas... Várias obrigações, para quem é mais das antigas, né? Várias Exato. obrigações foram que existiam antes em papel, os livros, até a declaração de imposto de renda da pessoa jurídica, as DCTFs, enfim, várias obrigações que antes a gente tinha em outro formato, de outra forma, foram migrando, né, para dentro desse ambiente do SPED. Quando então, eu comecei, eu levava livro diário na mão, na junta comercial para registrar. É bom a gente não entrar tanto em detalhe, né, Tu? Porque depois eles começam a fazer cálculo. Verdade. Aí já é melhor deixar, né? Depois começa a fazer muito cálculo. Mas se bem que eu coloquei esses dias, eu fiz uns stories ali perguntando, que eu fiz uma live na terça, quando que foi? Quarta? Que eu fiz com a Letícia, com a outra Letícia, não com essa Letícia, com a Letícia Vogt. E a outra Letícia também, né? Ela é mais das antigas, assim. E daí eu falei pro pessoal para eles adivinharem a idade. Perguntei se eu tinha menos de 35 ou mais que 35, a maioria acertou que eu tinha mais que 35. Poxa vida! Ele entregou. Não dava. Então, a gente vai meio que entregando a idade, né? Mas as pessoas olham pra minha cara e acham que eu tenho menos. Eu fico bem feliz. Mas enfim. Eu também. É porque acho que eu falo bastante aqui da minha idade, então acho que o pessoal que acompanha mais, que é mais assíduo ali dos stories, acabou acertando. Mas, olhei, enquanto você estava ausente, teve esse problema tecnológico. Problema técnico? Problema técnico, tecnológico. A gente avançou ali um pouquinho mais para o detalhamento, né, de como que funciona o SPED, né, explicando um pouquinho dos blocos do SPED. Então, que a gente tem ali a parte contábil, né, na escrituração contábil digital, o ECD. E aí você me corrige se eu estiver errada, tá, Tu? Mas o ECD hoje, quando a gente quer ver toda a parte de balanço patrimonial, demonstrativo de resultados do exercício, a gente vai lá para o ECD, né, para a escrituração contábil digital. Temos o chamado ECF, né, escrituração contábil fiscal. Que virou a DIPJ. Que é a DIPJ, a antiga DIPJ, Declaração do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica. Então, toda a apuração ali do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, que acaba tendo base muito parecida, né, com o IRPJ tal no SF. E aí vem os EFDs, né, as escriturações fiscais digitais, que a gente tem aqui, congrega as contribuições, basicamente PIS e COFINS, a ECF Contribuições, daí temos a ECF chamado SPED Fiscal, né, que é a ECF do CMS, do PI. E aí temos na parte de contribuições previdenciárias, na DCTF, que tem a DCTF Web, tem a parte do social, então tu faz toda a apuração da parte previdenciária. Então tem mais coisas, tem a nota fiscal eletrônica, agora a nota fiscal de serviço, que é a próxima
a próxima migração total para o SPED, né? O projeto de migrar toda a nota parte de serviços, né? Que tem um desafio com os municípios, mas a gente espera que muito em breve esteja tudo lá dentro do SPED também. Enfim, gente, tem todo hoje que vocês podem imaginar ali de blocos e obrigações acessórias estão ali, estão sendo cada vez mais consolidados dentro desse ambiente digital macro chamado SPED. E com tá? muitos detalhes, né? Isso que é legal também, né? Você consegue ver as operações nos mínimos detalhes, né? Então, acho que é importante isso. Não, e por isso que a gente fala do compliance, né? Como a gente vê as operações nos mínimos detalhes, é por ali também que a gente identifica quando a gente vem falar das recuperações de tributos, né? Então vamos pensar em recuperação tributária. A gente já sabe quais são os principais focos de análise para ver se tem créditos tributários a recuperar. Então a gente sabe que se a gente está falando de ICMS, a gente vai lá, ICMS e IPI, a gente vai ter que analisar o SPED fiscal. Se a gente quer dar uma olhada na parte de PIS e COFINS, a gente vai ver a ECF contribuições. Então a gente já vai assim com um olhar treinado, né, para poder fazer essas identificações de oportunidades, ainda mais agora em pleno cenário de tese do século, né, Tu? Então Verdade, que a gente estão doidas. Loucura, né? Então é muito importante que vocês fiquem bem assim, bem conscientes da importância do SPED. Lili, agora eu passo a bola para você, já que você saiu. Então, né? Gente, perdão aí, deu um problema técnico, mas voltei. E pelo que eu percebi aí das atualizações que você me deu, principalmente nesse finalzinho, então nós estamos falando do assunto da vez, né? Que é o assunto do momento, que pelo que eu estou entendendo. Mas, Tuane, conta um pouquinho mais pra gente sobre esse bloco do EFD Contribuições e para o que exatamente é necessário o tributarista se atentar em relação à exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Tá, vamos lá. Como a gente teve essa tese do século falando exatamente de exclusão de ICMS da base de cálculo do PIS e COFINS, e a minha apuração mensal ela é toda detalhada e toda declarada na EFD Contribuições para o PIS e COFINS, então essa é a nossa EFD querida no momento, né? Porque é essa declaração, essa escrituração digital que hoje vai me detalhar exatamente o que eu tive lá de base de cálculo de PIS e COFINS durante os períodos aí que eu poderia recuperar o meu crédito, né? Com base lá em quem entrou com a ação, quem não entrou com a ação, que tem aí os períodos diferentes, mas independente disso, né? De quem entrou com a ação antes daquela decisão de 2017, março de 2017, quem não entrou até hoje, vai utilizar a mesma base que é a FD Contribuições para poder saber exatamente qual é o meu crédito aí, né? Qual é o meu ICMS que foi incluído na minha base de cálculo do PIS e COFINS de maneira incorreta. Quanto eu teria de crédito para utilizar? Tanto essa é hoje, né, para fazer essa operação da tese do século, é a obrigação acessória mais importante, porque é ela que detalha a apuração do PIS e COFINS, e inclusive a Receita Federal soltou uma versão nova, a versão 1.35, e dentro dessa versão foi feito um bloco 1, que é o bloco de complemento de escrituração. Nesse bloco, é o bloco que você utiliza aí também para, lógico, você vai olhar, né, as obrigações que foram entregues aí no período que você teria direito à restituição, né, e vai ter que fazer aí uma retificação dessas declarações, mas esse bloco ele veio para ajudar nessa parte da tese do século, de você falar se você tem um processo judicial, você tem que colocar lá o número, dizer quanto você apurou de crédito, para poder fazer essa recuperação da maneira correta, né? Para que você não tenha problemas de glosa lá na Receita Federal depois, né? Porque uma coisa é a gente levantar isso através de uma planilha de Excel, outra coisa é você entrar nas obrigações mensalmente que foram enviadas, dentro do período que você pode fazer a recuperação, olhar detalhadamente, né, a sua base de cálculo e saber o que está dentro daquela base que realmente teve incidência aí de ICMS, que o ICMS realmente foi utilizado aí. A gente tem um problema muito grande, que eu vou abrir aqui nesse ponto, que as pessoas às vezes não se dão conta, isso é um dos motivos de glosa lá quando vai para a Receita. Né? Às vezes a gente tem alguns produtos, dependendo da atividade econômica da empresa, o que ela faz,
que você emite lá uma DANF, mas nem todos os produtos são tributados pelo PIS e COFINS. Às vezes você tem, por exemplo, um produto monofásico aí no meio que não tinha tributação. E o pessoal está pegando o valor total e está se creditando como se todos os produtos tivessem a tributação. Então, o FD também é importante em relação a isso. Ele vai te mostrar na apuração, nos blocos, exatamente qual produto foi tributado realmente pelo PIS e COFINS, para você saber que aquele produto teve a incidência e que, portanto, o ICMS que foi destacado lá na nota foi considerado na base de cálculo desse produto, então ele serve para você fazer a recuperação. Enquanto que o outro que é isento, não, porque você não pagou PIS e COFINS. E a gente só se recupera daquilo que a gente só se compensa, aliás, daquilo que a gente efetivamente pagou. Né? Então, às vezes o pessoal tem muito problema, né, e fica com medo e fala, não, a Receita Federal não deixa eu me compensar. Não é isso. É que o pessoal apura da maneira... Tem que fazer certo. Entendeu? Tem que fazer certo, né? O problema está com a Receita Exato. Federal. E você vai criar um problema novo, né, na verdade. Exato. Não, por isso, gente, que tem que ter muita responsabilidade no trabalho. Né? Não é sair fazendo trabalho aí sem você ter certeza do que está fazendo. E a Tony tocou num ponto importante, porque a própria Receita, ali, agora quando ela atualizou o guia prático, lá a versão 35 do FD Contribuições, ela deixa muito claro que você tem que fazer essa diferenciação entre quais as operações que foram oneradas pelo PIS e a COFINS. Então, é apenas das operações oneradas por PIS e COFINS que você pode fazer a exclusão do ICMS. Porque senão não faz sentido mesmo. Você vai excluir o ICMS uma operação que é isenta ou não tributado, alíquota zero. Então, daí não faz sentido. E a Receita deixa bem claro essa divisão que tem que ser feita até para a parametrização do sistema. Né? Então, a partir de agora, tem que haver uma nova parametrização do sistema para que, a partir da decisão do STF, o sistema fique parametrizado correto para já excluir-se o ICMS da base do PIS e da COFINS. Então, assim, prestem muita atenção para esse ponto, né? Muita atenção para esse ponto. Mas, em resumo, pelo que eu percebi aqui, e que os nossos futuros diamantes aí também devem ter percebido, se você, pelo menos sabe, como vocês falaram ali, não preencher todos os blocos, pelo menos conseguir ler ali o SPED, já você se sai muito na frente, principalmente nessa questão aqui de tese do século para auxiliar o seu cliente, né? Como a gente percebeu aqui. E, olha, eu tô lembrando aqui de um pessoal, aqui que quando a gente fez um episódio falando só sobre tese do século, ficou apavorado, né? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Reforma tributária, meu Deus, se vier, eu não quero ser tributarista agora, mas olha a oportunidade que a gente está te dando. Se você sabe um estudo, é só oportunidade, gente. Quanto mais problema, mais dificuldade, mais complexidade. A gente nasce no caos. É isso. Pronto. Falou tudo. Não. O tributarista nasce no caos do empresário, né? O tributarista nasce no caos do empresário. Agora a gente vai pegar e fazer um copo e camisas com essa frase para dar de presente pro pessoal. Ou vamos dizer assim, o tributarista nem nasce, né? O empresário enxerga o maior valor do tributarista dentro do caos dele, né? Dentro do caos. Olha só, gente, que poético. Anota tudo aí. Faz uma plaquinha de inspiração para vocês aí no dia a dia. A tristeza de uns é a alegria dos outros, infelizmente. Nós somos aqueles que vendemos os lenços, né? E não que choramos as mágoas. Exatamente isso. Uns choram, outros vendem os lenços, né? Só agora a gente tem que decidir o que nós queremos ser. Por isso, quanto mais briga lá no Congresso, melhor. Vão se matando lá. O tributarista tá aqui, ó. Opa! Ai, gente, então, né? Não chorem, gente. Enxerguem oportunidades. E pra gente finalizar, Tuane, agora sua hora. Diga. A gente quer saber uma dica de ouro, ou melhor, né, uma dica de diamante para futuros diamantes, né? A gente quer saber aqui o tributarista que ele quer dominar o SPED para ser ainda mais brilhante aí para os seus clientes, né? Como a gente falou, para vender os lenços. Que conselho que você daria para esse tributarista aspirante que quer dominar o SPED? Então,
Acho que meu maior conselho, né, é que qualquer tributarista, né, entenda não só de SPED, mas tinha que entender muito das obrigações acessórias. E aí eu falo isso de uma maneira geral, desde o início da operação, sabe? Para você conseguir construir um raciocínio lógico, e aí eu falo de um raciocínio jurídico, a pessoa precisa entender exatamente como é que nasce, né? Aí a gente fala de nascer a obrigação tributária, ou crédito tributário, ou a recuperação de crédito que eu vou fazer, enfim, seja o trabalho que for. Mas qual é a origem desse trabalho? E eu falo sempre que a parte fiscal que acompanha a gente no tributário, ela acaba sendo o coração da gente, porque tudo sai dali. Tudo começa, inclusive, na contabilidade. Aliás, tudo começa na nota fiscal. Então, se você já emitiu a sua nota fiscal corretamente, né? A empresa emitiu a nota corretamente, entregou as declarações corretamente, a gente, como tributarista, vai conseguir fazer um trabalho correto. Porque quando você pega, às vezes, uma empresa que talvez não tenha tido a melhor das assessorias, né? Fica difícil também você ajudar, porque aí você tem que apagar o incêndio primeiro para depois você fazer o que era para você fazer, né? Então, como tributarista, eu acho que é imprescindível você entender a operação do seu cliente, né? Em relação à atividade econômica que ele presta, qual é a operação fiscal diária dele, o que ele faz e o que envolve essa operação fiscal. Se ele está no Simples Nacional, quais são as obrigações que essa empresa tem que enviar, né? E o que essas declarações trazem de informação para mim? O que é declarado ali que vai me ajudar a fazer o meu trabalho? Então, precisa ter uma visão macro dessa operação fiscal e das obrigações acessórias. Eu preciso saber para que aquilo serve, né? Para que eu mando uma FD contribuições, por exemplo? Eu mando só porque a Receita Federal me obriga a mandar, porque senão eu sou multado? O que eu tenho ali dentro, entendeu? Então, eu acho que uma dica mesmo é você se aprofundar nessa parte das obrigações acessórias e entender como isso é nascido, né? Como isso começa, né? Para você conseguir, na tua linha de raciocínio, no produto que você vai vender, na defesa que você vai fazer, no planejamento, no compliance, na recuperação, você consiga dar um pouco mais de qualidade para o cliente. Às vezes você bate o olho num detalhezinho ali da declaração e você já viu que aquilo ali está errado. E aí você já sabe um caminho que você vai tomar. Ou às vezes você está pensando em oferecer um produto para o cliente, mas não é aquele produto que serve para ele. Na verdade, serviria um outro. Porque você já viu ali nos documentos dele que ele tem outro problema, né? Então, eu acho que é muito importante para o tributarista e é primordial que ele saiba analisar os documentos fiscais e contábeis. Precisa. Essa é a minha dica de ouro, assim, porque eu acho que um tributarista completo, ele tem que saber muito de processo civil, mas ele também tem que saber muito dessa parte fiscal e contábil, porque ele vai mexer com isso. Ele vai, sei lá, se você faz um compliance, por exemplo, você vai refazer, às vezes, a apuração. E aí, se você não sabe o que envolve aquela apuração? Você não sabe nem o que envolve o regime tributário ali. Então, fica difícil de você prestar um serviço novo, alguma coisa que você queira fazer e com excelência. Então, essa é a minha dica. E, gente, olha só, aqui, né, eu formo o tributarista de inteligência de negócios. O tributarista de inteligência de negócios, ele é capaz de transformar um dado tributário em inteligência de mercado para o cliente dele. Se ele não consegue analisar o dado tributário que está ali no dentro do como ele vai transformar isso, né? Fica um pouco difícil, né? Então, assim, para o tributarista de inteligência de negócios é fundamental, assim, passa a ser obrigatório você entender. As empresas, gente, elas olham a parte tributária, principalmente essa questão de preenchimento do SPED, nota fiscal, eletrônica e tal, como burocracia. Só que nós, como tributaristas de inteligência de negócios, precisamos, é nossa função, levar consciência para essas empresas de que o que elas entendem como burocracia é uma mina de ouro ou uma mina de diamantes. Já que a gente fala de diamante, é uma mina de diamante. Porque aquilo ali, se ela deixa de enxergar dado tributário que está no SPED como mera obrigação, ela vai entender que aquilo ali é fundamental para ela poder precificar melhor os seus produtos
serviços, para ela escolher melhor os seus fornecedores, para ela ganhar competitividade no mercado e conseguir identificar os melhores clientes que ela já tem, para ir em busca de mais clientes, do melhor perfil de cliente dela. Então, só nós, como tributaristas de inteligência de negócios, é que podemos levar essa conscientização, que via de regra as empresas não têm, porque elas só acham a parte tributária burocrática. Mas não, gente, eu sempre falo. Não gosto, mas tem que mostrar que aquilo vale ouro, uma mina, aquilo ali vale muita coisa. Se a empresa quer ganhar competitividade, ela precisa começar a olhar aqueles dados que ela já tem dentro de casa de forma totalmente estratégica. E se não é a gente para levar essa visão, né, ampliar essa consciência, não vai ser outro profissional. Não vai ser outro profissional. Então, vocês entenderam assim a importância da nossa missão e o quão importante é dominar o SPED, entender ali como que você vai olhar aqueles dados e levar a estratégia por meio deles. Então, não tem como sem saber, sem dominar o SPED. E deixa eu fazer uns spoilers aqui, gente, já que a gente já está chegando no final. Claro. Eu gosto. Spoiler é sempre bom, né? A gente sempre fala que a melhor coisa da gente produzir conteúdo é a gente estar em contato com as pessoas o tempo todo. E ouvir muitas pessoas. A gente ouve os anseios de quem ainda não se sente plenamente capacitado, de quem quer entrar na área. Então a gente vai atendendo, né? Quem quer entrar na área? Qual que é o remédio para quem quer virar um tributarista de inteligência de negócios? Temos o remédio, formação de tributarista do futuro. Qual que é o remédio para quem quer estar ali no dia a dia resolvendo seus obstáculos com os clientes, fazendo network e tal? Temos o remédio, a comunidade tributarista do futuro. Agora a gente também tem o remédio para quem quer dominar o SPED focado na recuperação de tributos. Né? Então a gente está preparando aí um baita de um treinamento, né, Tu? A gente se reuniu ainda essa semana para agora o segundo semestre, trazer um treinamento completo, imersivo, mão na massa, um final de semana assim, casos de labuta mesmo, casos práticos, para vocês poderem sair prontos, tá? Então preparem-se, não deixem de nos acompanhar, continue acompanhando a gente nas redes sociais, o meu perfil Tributarista do Futuro, a Tuane também tem o perfil dela, que é o Tributario, também vai começar a compartilhar muito conteúdo relacionado a isso, porque obrigações tributárias e SPED é fundamental para a gente poder fazer recuperação de tributos. Então a gente vai preparar vocês cada vez mais, vamos trazer um treinamento bala aí para vocês conseguirem de fato serem profissionais acima da média, né? Como a gente fala. O pessoal vai entrar lá diamante e vai sair lapidado, brilhante, assim, todo aparelhinho. Vai. É isso. O final de semana inteiro, vai, com certeza. Olha só, aí sim, hein, gente? E que dia que é? Vai ser em dezembro, gente, não tá preparando. Tá com um cronograma alto aí, tá? Segundo semestre está recheado. Então agora a gente vai dar um treinamento agora, eu, a Tu e a Amanda também. Algumas pessoas já conhecem a Amanda, a gente também já está dando alguns treinamentos para os alunos, mas a gente vai dar um treinamento agora no dia 11 de setembro, então isso é mais próximo, vai ser uma manhã, em que vamos falar sobre gestão de passivo tributário, que é o tema do momento também, porque as transações finalizam, né, as possibilidades de adesão às transações em aberto na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional vão até o dia 30 de setembro, então a hora é agora para você ou se capacitar e poder pegar ali os últimos clientes que deixam tudo para a última hora. Então no dia 11 a gente vai dar um treinamento de uma manhã focado na gestão de passivos tributários na esfera federal. Aí depois a gente vai ter toda a preparação para a nossa maratona em novembro. Aí vamos ter uma imersão também, né, sobre o agro. O pessoal tem pedido muito imersão sobre tributação do agro. Vai ser no final de semana do dia 20 de novembro. E daí depois, no final de semana do dia 4 de dezembro, a gente vai ter o nosso treinamento de recuperação de créditos tributários. Então, assim, vem muita coisa boa aí nessa Olha essa agenda aí. Olha essa agenda recheada. Essa agenda, gente, olha, a única coisa que eu vi que não tem aí é desculpa, né? De vocês para não participar, gente. Porque tá. E o bom é que quem é aluno já do FTF acaba ganhando todos os treinamentos já como bônus, né? Não precisa pagar nada mais por isso. Então, todos esses treinamentos, exceto a nossa maratona, que não entra como bônus, a maratona do início de novembro, mas esses outros treinamentos que a gente
mencionou, são todos bônus para os alunos, mas quem não é aluno vai também ter a chance de poder participar pelo treinamento e se matricular nos treinamentos. Gente, e a maratona também. Olha, muitas coisas estão aí por vir, aguardem. Olha só, é tanta coisa, gente, que vocês... Coloquem também na gente, tá falando de tese do século, né? Eu até coloquei nos meus stories ontem e hoje. Dia 13 de setembro, vamos ter também um evento só para ensinar vocês todos os reflexos em relação a compra e venda e precificação depois da tese do século. Então, todos os reflexos jurídicos, contábeis e de inteligência de negócios, tá? Então, vai ser eu, o Dr. Gilberto e o Cosmo, que também faz parte da nossa equipe do BPT, dando esse treinamento aí para vocês, tá? Então, no dia 13 de setembro, não deixem de participar, começa às 5 horas da tarde, esse vai ser um treinamento totalmente gratuito, tá? Esse não vai ser pago, não. Esse vai ser o mote para a gente lançar oficialmente a 4ª edição da nossa maratona. Então, o treinamento não vai ser gratuito, não vai ser pago, mas a maratona é paga, tá, gente? Mas aí... para vocês verem que o pago, estejam lá, para vocês verem que se o não pago de graça é bom, imagina o pago, né? Então, acompanhe. A nossa maratona é nosso evento anual, né? São 3 dias também só de mão na massa, casos práticos, voltado toda essa parte, todos os 4 pilares, né? Da governança, do planejamento, do compliance, dos estudos setoriais e da inteligência de negócios. Então, é um evento que une aí os melhores cases do ano. Então, assim, eu digo que para aluno é obrigatório, né? Mas para quem não é aluno, sempre também agrega pra caramba aí na jornada. Uma pergunta aqui do Maicon Oliveira. Boa tarde. A área tributária é uma boa para quem está iniciando na advocacia? Bom, ele vem perguntar para 2 tributaristas se a área tributária é uma boa. Bom, eu sou suspeita para falar, né? Eu acho uma ótima, né? Mas... Vamos ter uma resposta totalmente parcial, né? Até eu, gente, que sou da parte do marketing, eu sei que é uma boa. Eu iria. Não, mas deixa eu dar alguns fundamentos para falar por que é uma boa, tá? Primeiro, é uma boa porque você pode atender tanto pessoas físicas como pessoas jurídicas. Então, você está falando de um universo de potenciais clientes muito grande. Segundo, que todo mundo é contribuinte de tributos. Então, assim, não tem alguém que não precise de análise tributária. Ao contrário das outras áreas. Nem todo mundo casa, divorcia, nem todo mundo tem problema de família, nem todo mundo tem um problema lá de briga civil, nem todo mundo vai ter um problema de briga no trânsito, enfim, nem todo mundo vai ser preso para precisar de um criminalista. Agora, na parte tributária, todo mundo precisa de um tributarista. Porque todo mundo recolhe tributos, todo mundo tem que fazer o cumprimento das suas obrigações para o fisco. Então, acaba que o nosso trabalho ele é fundamental. Por mais que aqui a gente niche na parte empresarial, né, ser tributarista para empresas e não propriamente para pessoas físicas, mas o universo de oportunidades na área tributária a gente tem. Opa, um barulhinho aí. Mas assim, o que eu diria que é uma boa, sim, é uma boa. E outra, é uma porta de entrada para outras situações. Por quê? Porque quem é advogado e vai começar na área tributária, pode começar depois também, ou a montar equipe, ou a se especializar em temas análogos, como, por exemplo, parte de contratos, a parte societária, parte de planejamento sucessório, a parte de LGPD agora, né, Lei Geral de Proteção de Dados, compliance, anticorrupção, são todos temas análogos que uma vez que o teu cliente já veio para você com a demanda tributária, ele vai te trazer em algum momento outras demandas análogas, que daí você vai conseguir incrementar o teu negócio. Ou se você quiser, né, ampliar teu leque de serviços para outras áreas fora tributária, ou fazer então network, mas poder indicar. Mas eu assim, sou super suspeita para falar porque eu amo essa área e eu acho uma excelente área para advogados e não advogados, né, gente? Porque fora da parte jurídica tem muita coisa para se fazer na área tributária também, né? Então, aqui a gente eu gosto de deixar isso muito claro. Você não precisa ser advogado para ser tributarista. Você pode ter uma oportunidade enorme de prestação de serviços na área tributária que não são serviços exclusivos do advogado. Então, assim, dá para fazer muita coisa mesmo.
Show. Também concordo Então, com você, agora vamos. porque a gente tem, é muito rico, né, a nossa área, eu acho, porque só de você conseguir prestar bastante serviço para a empresa, eu acho que já é algo muito legal, porque é bem diferente. A gente sabe disso porque a gente vive essa realidade. É bem diferente você prestar um serviço para uma pessoa física e para uma pessoa jurídica, né? Então, você tem um leque maior e eu brinco falando que hoje o tributário está em tudo. Né? Então, Mas tá. a gente é a multidisciplinaridade do direito, a gente sabe que isso existe, mas o tributário principalmente. Em todas as questões sociais, a gente tem um imposto envolvido, um tributo envolvido. Então, eu sou suspeita para falar. Gente, somos suspeitos, mas por várias provas, vocês viram que é sim uma boa área para se começar, né? E a segunda pergunta aqui da Heloísa. Deixa eu ver que tá pequenininho aqui. Que pessoa consegue acessar os dados das empresas? Os que estão no SPED? A Heloísa está perguntando se qualquer pessoa consegue acessar os dados que estão no SPED. Heloísa, olha só, o SPED, ele tem um sistema próprio, né? É um software, na verdade, que você baixa lá dentro no site da Receita Federal. Então, você baixa um software no teu computador e acessa por lá. Mas o seu cliente, ele pode te mandar os arquivos SPED em formato TXT. E aí você abre num bloco de notas do computador. Isso. Só que ali, a forma de visualizar no bloco de notas não é tão didática, não é tão inteligível. Então, hoje o próprio Excel, né, o Excel da Microsoft, você consegue importar esses dados do TXT para uma planilha de Excel e fica mais fácil de visualizar lá dentro. Vocês querem complementar alguma coisa, Tô? E até, né, dando continuidade no que você falou, você não é uma informação assim que você entre num site para olhar, porque ela é transmitida por certificação digital, né? Então você tem essa assinatura digital do cliente. Então, quem vai ter acesso mesmo aí, mais a contabilidade, é o próprio cliente. Então, se você precisar, você vai ter que pedir esse arquivo mesmo nesse modelo aí que a lei falou, entendeu? Porque são dados sigilosos, né, gente? O dado da empresa não fica assim aberto. Não pode. Para todos. Muito obrigada, Tuane, pela sua presença. Foi incrível aí sua participação. Agradeço muito, de verdade. É muito bom estar com vocês aqui sempre. Obrigada mesmo. Muito bom. Muito obrigada por esse bate-papo. Acho que é sempre bom a gente compartilhar, trazer, aí, enriquecer a bagagem de aprendizado do pessoal que está nos ouvindo aqui no nosso podcast. Obrigada e espero vê-la aqui em outros episódios mais para frente, com mais tempo. Pode contar comigo. E fazer só uma chamadinha, né, para quem se identificou aí com a Tuane, gostou do jeito dela ensinar. Comunidade, né, meus amores? Networking, resolução aí dos seus casos, só na comunidade. Mais de 100 pessoas, mais de 100 brilhantes lá, fora os brilhantíssimos professores, né? Professores e mentores que estão dentro lá da comunidade também. Então, gente, fica aí o convite, né? Se quiserem, menos de R$100 por mês, tá aí a chamada. Que semana que vem tem mais convidados especiais aí. Isso aí, gente. Beijo. Beijo. Até o próximo episódio. Tchau, Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.